Muito bom dia! Bom dia! Hoje é 3 de junho de 2024 e eu estou aqui para falar com vocês de um tema super importante sobre posicionamento estratégico e conexões, curtindo aqui o som dessa cafeteria. Olha só, já aqui ó, com o meu café da manhã já tomado e agora só com um cafezinho para despertar. Deixa eu tirar o som aqui para que a minha live não caia, né? Apesar que eu gostaria muito de deixá-la aqui no fundo, mas as nossas redes sociais podem derrubar essa live exatamente por causa deste sonzinho ambiente. Então, apesar de estar aqui gostando, Silvia, bom dia! Vamos tomar um café junto, hein, Silvia? Ó, o cafezinho já tá aqui pronto. Bom dia, minha linda! Gente, passei um final de semana com muita gripe, até me resguardei um pouco para que hoje eu pudesse ter essa voz, né, para trazer a live de hoje. Lidere com fé, né? Com muita fé e com café. Olha lá, a Silvia tá malhando e tá me escutando. É isso aí, Silvia. Quantas vezes eu já fiz isso? Às vezes eu coloco alguma ministração, alguma palestra, algumas músicas e assim a gente vai aprendendo. Não tem desculpa, mas tem atitude, não é isso? Muito bom. Obrigada, Silvia, por você estar aqui nessa segunda-feira, ainda com uma friaca, né? Apesar que aqui em São Paulo vai mudar o tempo de novo. E quem é que resiste a esse tempo? Então, eu tô aqui me recuperando da gripe, mas tô com o coração super aquecido para trazer um conteúdo importante aqui para vocês, um conteúdo relevante, né? Eu acredito muito que as lives que eu trago aqui para vocês sempre tem essa pegada de quase que uma live aula, para que vocês possam, de fato, não apenas aprender conceitos, mas também aprender a prática, né? De como a gente coloca na prática aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente lê. Então, tô mandando meus aviãozinhos aqui, convidando outras mulheres para estar aqui conosco. Se é importante, é um tema relevante, então a gente pode convidar outras mulheres para serem abençoadas também aqui com este conteúdo. Então, sejam todas bem-vindas. Ai, deixa eu ver, a Lu tá aqui. Obrigada, Lu, pela tua presença. Hoje o dia vai ser cheio de água, porque haja voz, né? Para continuar aqui o dia. Bom, meninas, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que para mim sempre vem me seguindo, né? Sempre eu venho perseguindo ele também, que é a questão do posicionamento estratégico e as conexões certas que a gente faz na vida. E isso pode, de fato, transformar o nosso negócio e transformar a competência de liderança, né? A gente precisa estar sentada em mesas certas, precisamos estar nos relacionando com pessoas certas e isso faz total sentido quando a gente está em busca de crescimento, de nutrir nossas raízes, de evolução, de ter trocas, né? De uma entrega genuína, não apenas de receber, mas também de doar-se, né? Então essas conexões vão fazer sentido quando a gente sabe se posicionar no lugar certo, com pessoas certas, né? Então, oi, Rose, bom dia, minha lindona, bem-vinda. Bem-vinda, Rô, vamos começar com essa segunda-feira, nos aprofundando na ciência e na fé. Então, nós vamos trazer esse conteúdo de hoje sobre a importância do posicionamento estratégico e as conexões, como elas podem transformar os resultados dos nossos negócios e também da nossa liderança frente a eles, ok? Bora? Então vamos lá, gente. Obrigada pela presença. Mande esse aviãozinho aí, convide outras mulheres para estar aqui conosco. Se é algo bom para você, vai ser bom para elas também, certo? Bora lá? Então, hoje eu vou falar sobre a importância de um negócio estar bem posicionado e num ambiente certo, com conexões relevantes, e isso é fundamental para a nossa prosperidade, para a gente se tornar uma marca de referência no mercado. Mas aí às vezes você vai falar assim, poxa, Lê, mas eu não tenho uma empresa,
mas você é a sua marca, né? Então, aonde quer que você vá, você deixa a sua marca através da sua presença. Então, quando você fala, pô, eu não tenho um negócio, mas quando você tem um negócio, você também se torna a referência da sua marca. Então, num cenário que a gente está tão competitivo, dinâmico, né? A gente tem a mudança do nosso mundo, é muito rápido, tudo que funcionava ontem não funciona mais hoje. As estratégias que a gente viu os nossos pais, os nossos avós aplicarem, às vezes na carreira, no negócio deles, já não funciona mais pra gente. E esses fatores de estar nesse cenário tão competitivo, tão dinâmico, para a gente ter sucesso a longo prazo, a gente vai precisar explorar um pouco mais os aspectos com mais detalhe. E aqui perto da minha casa tem um muro pintado de uma empresa que tem uma frase que eu até anotei, que eu queria falar com vocês. Essa frase está escrita assim: estar no lugar certo diminui distâncias. Você acredita que realmente estar no lugar certo diminui distâncias? Fala para mim, sim ou não? Você acredita que estar no lugar certo diminui distâncias? Achei interessante porque a frase, tem várias frases no muro dessa empresa aqui perto de casa, e essa sempre me chamou a atenção quando eu passava de carro ali, olhando, eu sempre lendo aquela frase e pensando a respeito. Estar no lugar certo diminui distâncias. Escreve aí para mim, faz sentido para você essa frase? Estar no lugar certo diminui distâncias. Bom, eu sei que a Silvia tá aqui fazendo academia, não vai dar para ficar escrevendo. Eu sei que você às vezes está preparando seu café da manhã, mas não importa. O importante é você estar aqui, e importante você estar se nutrindo do conteúdo que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, eu quero dar um exemplo de uma história real. Eu fui visitar o Parque Bororé no feriado, agora, no projeto Vivências, que você é super convidada a participar comigo, fazer visitações em lugares abertos ou em ambientes que a gente propositalmente queira estar lá para aprender sobre algo e experimentar. A gente aprende experimentando. O adulto aprende de forma diferente de uma criança. Então, eu fui visitar esse parque chamado Bororé. E lá no meio... Oi, Ivan, bom dia! No meio da mata fechada, o guia nos mostrou uma linda jabuticabeira grande. Eu adoro jabuticaba. E nessa jabuticabeira, bem grande mesmo, uma árvore bem frondosa, só que ela estava no meio da floresta, assim, bem fechada. E de longe a gente via com folhas, mas não frutos. Então, a gente, perguntou até pro guia, nossa, como ela tá resistindo? Como é que essa jabuticabeira tá fazendo parte desse ambiente? Oi, Sandra, oi, Vanessa, bom dia, sejam bem-vindas. E essa jabuticabeira, ela estava introduzida num lugar aonde ela cresceu, mas não frutificou. Então, mas o que impede uma planta tão grande, uma árvore tão grande, mas plantada dentro de um ambiente fechado, dentro de uma mata fechada, ela conseguiu crescer enquanto as outras árvores ainda estavam crescendo, mas ela não frutificou. Então, o que pode impedir uma árvore a não frutificar? Várias coisas, vários fatores. A qualidade do solo, pragas, doenças, irrigação, a variedade de plantas ao redor dela, talvez uma deficiência nutricional, falta de podas e tantas outras coisas. Então, quando a gente olha para a nossa vida, muitas vezes o nosso negócio ou a nossa carreira, ela está num ambiente, por exemplo, onde tem uma deficiência nutricional. Às vezes, você está cercada ou está plantada numa qualidade de solo não possível para o seu florescer, para o seu frutificar. E quando eu olhei aquela jabuticabeira, logo me veio à mente, poxa, ela é uma árvore tão frondosa, tão grande, realmente ela cresceu muito, mas ela nunca deu frutos. Então, o guia lá do parque até falou que todas as árvores ao redor dela não deixam o sol chegar
a ponto de ela ter a nutrição necessária para que ela possa florir, mas também possa frutificar. Então, isso é algo que eu já queria falar com vocês sobre a importância de estar posicionada no lugar certo. Às vezes você é como aquela árvore frondosa, tem uma potência enorme, mas você está num solo com deficiência nutricional. Fez sentido para você? Queria trazer um pouco essa referência do que eu aprendi nessa vivência durante a trilha que eu fiz aí no feriado. Por isso que eu falo que seres humanos adultos precisam experimentar novos contatos com pessoas diferentes, com repertórios diferentes, para que a gente possa trazer uma referência e um estudo, uma reflexão de novas práticas para a nossa vida. Então, é muito essencial a gente alinhar os nossos valores e as práticas também empresariais com os nossos princípios e valores. Por quê? Quando eu falo aqui que eu trago essa live, que é Lidere com Fé, eu gosto de trazer histórias que conectam. Então aqui eu trago histórias baseadas na minha fé, na Bíblia Sagrada, mas eu também trago que a ciência fala sobre o comportamento humano, de como a gente vai olhar para a nossa visão mais sistêmica. Então, esse alinhamento, ele não só fortalece, mas ele também traz a integridade, um caráter diferente para a gente. Nós conseguimos olhar para nós de forma diferente, com muito mais autenticidade para o nosso negócio, para o nosso posicionamento. E isso acaba atraindo conexões genuínas, aqui como a Sandra está aqui comigo na live. A gente teve uma conexão genuína, porque a gente tem conexões de valores, de princípios, de ética, e isso vai nos proporcionar crescimento contínuo, mas crescimento colaborativo, ok? Então vamos lá. O ambiente molda você. Conviva aí com 4 pessoas que não têm resultado e você vai ser a 5ª. Conviva com 4 pessoas que não levam o seu negócio a sério e você vai ser a 5ª. Agora, se você conviver com 4 pessoas que focam no crescimento de negócios, da carreira dela, você vai ser a 5ª. E o ambiente em que você está tem sim o poder de atrasar ou de acelerar os seus resultados. Quem tá comigo? Ok? Então, isso é uma vantagem competitiva quando a gente fala, eu estou num ambiente que me nutre, mas ao mesmo tempo que me nutre, eu também nutro outras pessoas. E não pense que isso se aplica somente às pessoas com quem você convive no seu dia a dia. O que você consome e quem você escuta, segue, seja no ambiente físico, seja no ambiente digital, também vai impactar diretamente no seu negócio, na sua carreira. E por isso, escolha bem as pessoas que você queira que esteja ao seu lado, escolha bem a mentora que você quer que te mentore, escolha bem os professores que você quer que te ensine. Então, quando a gente olha para esse cenário, sim, o nosso lugar onde nós estamos vai nos moldar, sim. E essas pessoas com quem a gente escolhe estar, né, ao lado, elas vão nos levar ao próximo nível, né, de prosperidade, de sucesso, de ensinamento, de compartilhamento de história. Então, o posicionamento não é sobre criar um personagem, posicionamento não é sobre um conteúdo que você compartilha, não é só isso. Também, posicionamento não é só usar uma roupa de grife, um batom vermelho, seu cabelo dividido ao meio, não é sobre falar sério para transmitir autoridade. Tudo isso não é, isso você acaba criando uma personagem e aí quando você sai daquele papel, você se mostra outra pessoa, o seu comportamento é diferente, o seu comportamento e atitudes são diferentes. Posicionamento não é sobre o que você vende, posicionamento é sobre pertencimento. Então, se você é aqui na internet assim, você também é fora da internet. Então, a sua autenticidade vai te mostrar o seu melhor posicionamento. E quando eu falo de pertencimento, quando eu vou olhar para a área de negócios, pertencimento significa acesso
as dores mais profundas do seu público. É você entender, de fato, o seu público-alvo, o seu cliente ideal. É levantar uma bandeira. Muito provavelmente vocês que estão aqui, que estão me seguindo, gostam das bandeiras que eu levanto. Eu falo de dores e sonhos que vocês também têm em si. Então é criar um sentimento de uma comunidade, é você estar num ambiente onde você se nutre, onde você se identifica, onde você pertence. Então toda a comunidade segue um movimento. Se você quer clientes que paguem o seu preço, né, que está embutido os seus valores, sem questionar, você pode vender um produto ou um serviço. Você precisa convidar as pessoas para serem parte do movimento da sua empresa. Entenda, a sua marca não tem clientes. A sua marca precisa ter fãs pertencentes ao seu movimento. Isso sim é o posicionamento. E posicionamento é muito do que as pessoas vão falar de você quando você não está. O que elas estão falando sobre a sua entrega no seu trabalho, o que elas estão falando de você quando você não está no ambiente onde elas estão. Elas têm a sua indicação, elas confiam a ponto de indicar você para outras pessoas. Graças a Deus, a maioria das minhas clientes, a maioria das minhas alunas de mentoria são por indicação. A Silvia mesmo que está aqui veio por indicação. Uma vai indicando a outra, porque a gente vai conhecendo de fato, a gente vai virando pertencente a uma comunidade, né? Então é construir uma marca única para que os clientes estejam prontos para comprar de você a qualquer momento. Eles passam a te conhecer tanto que a sua autoridade está baseada na sua autenticidade. Não é eu sou aqui exatamente como eu sou fora da internet. Então, quem me conhece já sabe. Então, a minha autenticidade é aqui e fora. Eu não preciso vestir um personagem para estar aqui com vocês. Então, você não vende produtos ou serviços, você vende a transformação, a solução de um problema ou acesso ao sonho desse seu cliente. Então, tem uma frase que eu andei escrevendo e eu tô achando que cada vez mais eu vou compartilhar essa frase, porque, de fato, eu não quero seguidores passivos, eu quero seguidores comprometidos. E quando a gente se compromete, a gente começa a se posicionar de uma maneira diferenciada. Quando você fala assim, mas eu estou posicionando, qualquer ambiente que você se posiciona, mesmo você calada, você está se posicionando. Então, o posicionamento estratégico é a forma como, vamos lá, falando sobre posicionamento estratégico de um negócio, de uma empresa, aquilo que você vende, aquilo que você transforma. Então, posicionamento estratégico é a forma como uma empresa se diferencia dos concorrentes e se coloca na mente dos consumidores. Então, como é que você tem deixado esse posicionamento na mente dessas pessoas? Um bom posicionamento também não é apenas saber onde a empresa está fisicamente localizada, né? Mas também é como ela se comunica. Como você se comunica com os seus clientes? Quais valores você transmite e como que você é percebida pelo seu público-alvo, né? A Rose está falando verdade, você é autêntica. Obrigada, Rô, é isso aí. Então, por quê? É muito mais fácil nós sermos autênticas, né? Porque isso vai ser uma verdade absoluta em qualquer lugar que você esteja. Vamos lá. Empresas, quando elas são bem posicionadas, elas entendem claramente a sua proposta de valor. Então, aqui é quando a gente fala, sabe quando a pessoa fala assim, mas qual é o preço do seu trabalho? Quando ela pergunta só sobre preço, ela é uma pessoa que ela tem uma mentalidade de escassez, ela só pensa no preço, ela não pensa na transformação que o seu produto ou seu serviço vai oferecer para ela. Porque o valor agregado, ele é muito maior. Então, a gente precisa identificar também o segmento que a gente está. Que mercado-alvo eu quero seguir, que cliente ideal eu quero seguir, para eu poder saber me posicionar melhor para atrair esse cliente. Então, a gente começa a alinhar nossas estratégias de marketing, de comunicação, de venda. Para quê? Para ressoar isso no coração dos nossos consumidores. E
O que é posicionamento empresarial? Então, você tem uma empresa. Mas eu não tenho CNPJ. Mas você vende um produto ou um serviço? Você é a sua empresa, né? Então, posicionamento de marca é a forma como a empresa vai ser percebida pelo mercado. Então, qual é a minha percepção sobre o seu negócio? Ou seja, como é que ela vai se diferenciar no meio de tanta gente igual? Qual é o seu diferencial? Já parou para pensar nisso? O que me diferencia dos outros? Porque às vezes você fica olhando muito o concorrente e você acaba se desvalorizando. Porque você fala, poxa, será que um dia vão falar assim de mim? Mas você não está olhando para você só está olhando para o outro. Então, começa a olhar para o seu negócio, começa a se posicionar como uma empreendedora, como uma empresária, como uma líder do seu negócio. Quando a gente fala sobre posicionamento estratégico, nós vamos falar também de benefícios. Que benefícios são esses? Então, a gente vai ter uma diferenciação competitiva. Então, a gente pode se destacar no nosso mercado, que às vezes é tão igual. Então, eu costumo falar assim, como é que eu posso ser diferente no meio de tantos iguais, né? E isso eu vou descobrindo ao longo da caminhada. Não preciso parar o universo para poder descobrir isso, né? E claro que a gente vai treinando isso a cada dia mais para ir nos posicionando no nosso diferencial. Fidelização de cliente. A gente começa a criar uma base de clientes muito mais leais, igual eu falei no começo. A gente cria fãs, a gente cria uma comunidade que queira estar ali, né? A Rose, a Silvia, as meninas que já estão aqui, já fazem parte do meu clube, né? Já fazem parte das minhas clientes que me seguem, que fazem parte dos meus projetos, que estão me apoiando, que oram por mim, que me dão encorajamento, que me dão feedbacks. Então, são essas clientes que vão começar a te impulsionar também. E outra coisa, quando a gente tem um posicionamento estratégico, a gente pode ter uma flexibilidade nos preços, porque a gente começa a vender muito mais os valores que estão agregados ao nosso trabalho, né, seja no serviço, seja nos produtos, do que propriamente o cifrão, né? Então, se você compra por cifrão, você não consegue olhar a transformação. Até combinou, hein? Marca essa daí. Bom, e o que é posicionamento da nossa marca pessoal? Então, a gente falou de posicionamento estratégico de uma empresa, de um negócio, agora de posicionamento estratégico da nossa marca. Pode ser definido como um conjunto, então não dá para ser uma coisa só. É ser um conjunto onde nós vamos ver comportamentos, ideais, estilo de vida, a cultura a qual você está inserida, a qual você comunica, entre outros. A gente vai somando isso e a gente vai construindo uma imagem coerente com os objetivos que nós temos como profissionais, certo? Então, eu conversando com uma empresária e eu comentei com ela, né? Eu falei, olha, você precisa vestir a camisa do seu negócio. Porque eu perguntei para ela assim, quanto você acredita no seu negócio? Ela falou, eu acredito 100% no meu negócio, Alessandra. Tem pessoas de outros países interessados nos meus produtos, eu já vendo para outros países, já vendo para pessoas de alto nível, de alto ticket, mas quando ela falou para mim, Ale, quando eu me posiciono na frente do carrinho do meu negócio, que ela leva para vários eventos, as pessoas me confundem como a funcionária daquela empresa. E eu falei, cadê a empresária que mora aí dentro? Cadê? Essas pessoas estão buscando. Quem é você? Então, como você se diferencia? Então, não adianta você ser 100%. Eu amo meu trabalho, eu faço de tudo pela minha empresa, mas você não se posiciona como a empresária que tem que ser. Você não atrai a atenção, a sua marca pessoal não está registrada ali na frente. Então, cuidado com isso. Muitas vezes você tá ali, eu quero ter mais clientes, mas você não se posiciona como uma empresária e empreendedora que deve posicionar. E esse posicionamento de marca, como eu falei, é um conjunto. Não é apenas você mudar a carcaça, né, por fora, e por dentro você não mudou. Você não sabe posicionar, você não sabe comunicar a empresária e a empreendedora que você é.
ok? Então, vamos lá, vamos falar de alguns itens aqui que a gente pode olhar para o nosso posicionamento estratégico. Primeira coisa, alinhar propósito e missão. Então, a gente precisa definir, né, dentro do nosso negócio, perguntar como o seu negócio pode servir aos outros. Isso pode ser através dos produtos, dos serviços que melhoram a vida das pessoas e das práticas empresariais que você compartilha. Isso promove justiça, promove sustentabilidade, promove autoestima. Qual é o propósito? Qual é a missão da tua empresa, né? E, gente, não entenda que quando a gente fala de propósito, missão, visão e valores, é só para empresas grandes. Eu tô falando para você que às vezes é uma MEI, uma microempreendedora, às vezes você já tem uma pequena empresa. Isso aqui são as bases que vão te levar a criar os seus objetivos práticos. Porque a sua missão, a sua visão, os seus valores precisam ser direcionadores da sua empresa. Outra coisa, para a gente ter um posicionamento estratégico, a gente precisa ter uma comunicação clara. Então, a gente transmite os nossos valores, a nossa missão, o nosso propósito, porque a gente começa a atingir, ressoar no coração do nosso cliente, porque eles vão entender aonde nós vamos querer chegar através desse tripé, dessa base, né? E aí a gente pode transmitir isso para a área de marketing, para os nossos atendimentos, vão sempre refletir nos princípios da nossa empresa. Outra coisa, posicionamento estratégico eficaz, é a gente pensar no posicionamento físico e digital. Então, o meu negócio está no lugar certo? Olha só, uma cliente, uma vez eu atendi e eu falei para ela, o lugar aonde você está atendendo não está contradizente ao cliente que você quer atender. Então, ela queria atender o cliente ideal dela, era público A, ok? Público A. Só que aonde ela estava fisicamente com a empresa dela, não tinha público A ao redor dela. E a mesma coisa aconteceu ao contrário de uma outra cliente. Ela tinha o público A e ela se posicionava como uma loja de público C e D. Então, tá contradizente. Então, esse posicionamento não vai dar certo. Esse posicionamento é contraditório. Então, a gente precisa entender se o lugar físico onde eu estou está de acordo com aquele cliente que eu quero atender. Se não está, preciso ter um plano de ação, fazer um planejamento, um plano de ação para que eu consiga fazer essas mudanças, ainda que sejam de passo a passo, ok? Então, eu transmito o que eu acredito, a transformação do meu serviço, do meu produto, eu consigo levar isso para o digital? Eu consigo me posicionar no digital aquilo que eu faço no físico? Ou eu só vendo no digital? Não tem importância. O problema é quando você não olha para isso. Então, você precisa se posicionar para que o seu cliente ideal também te veja. Outra coisa, quando a gente fala de posicionamento estratégico para o nosso negócio, a gente precisa olhar, ter um conhecimento do mercado, pesquisa de mercado, entender as necessidades, os desejos do nosso público. Então, como você pode atendê-los de maneira única, alinhada com os seus valores? Então, é isso outra parte que eu vou falar aqui. Fazer uma análise da concorrência. Quando eu avalio a concorrência, gente, não é pra gente ficar com medo. É pra gente ver, por exemplo, tem um pai de uma amiga minha, eu guardo sempre essa frase, que ele sempre falava assim: sente ao lado de pessoas que saibam mais que você. Então, quando a gente olha para a concorrência, muito provavelmente eles já passaram por uma fase que às vezes a gente está passando. E tudo bem, a gente precisa aprender o passo a passo. Eu não preciso criar a roda, sabe? Eu posso aperfeiçoar a roda. Eu posso aprender com outras pessoas. Então, você faz isso de forma diferenciada. Você vai olhar para a concorrência, vai falar, poxa, o que eles estão oferecendo que está gerando valor para o cliente, que é parecido com o meu. Então, não se minimize, não se menospreze. Quando você olhar para a concorrência, olhe com um aprendizado e não como, sabe, desmerecer o seu trabalho, o seu negócio. Cuidado com isso.
Outra coisa é a gente olhar a questão da inovação e da qualidade. Então, tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que fala assim, em Colossenses 3:23, que fala que nós somos chamados a fazer tudo de coração como para o Senhor, não para os homens. Então, busque oferecer com excelência o seu produto, o seu serviço, como você estivesse fazendo para Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que é para que nós possamos oferecer o melhor, com qualidade, com seriedade, como se a gente estivesse entregando para Deus. Isso é uma verdade, né? Então, quando eu olho para essa questão da excelência, eu olho que eu estou entregando o meu melhor para Deus através do meu trabalho. E a questão da inovação, a gente buscar inovação que realmente agregue valor e promova um bem-estar. Você fala, poxa, Lê, eu não consigo olhar de inovação para o meu negócio. Vem falar comigo que eu vou te mostrar para você que há espaço de inovação sempre. Ainda mais nesse mundo tão que tem tantas mutações, né? Muda do dia para a noite, já mudam tudo. E aí, como é que eu posso criar conexões certas para o meu negócio, para a minha carreira? Eu acredito muito no network com propósito, que hoje a gente tem falado muito sobre o netweaving, que é uma conexão muito mais do que comercial, mas é uma conexão de relações, de conhecer nome, de conhecer a história, de conhecer a família, é um pouco mais profundo. Então, network com propósito tem a ver com participação de comunidades e clubes. Então, envolva-se em grupos de negócios, de eventos de network, onde você possa conhecer outras pessoas que compartilham dos valores também, dos seus valores. E é por isso que eu criei o Real Life Club, que logo, logo vocês vão começar a saber um pouco mais sobre ele. E mentorias e parcerias. Então, procure mentores que não só têm experiências de carreira, de negócio, mas também que possam te oferecer uma orientação, um encorajamento espiritual, porque nós somos integrais, né? É corpo, mente, alma e as emoções. Então, que a gente possa olhar o ser humano como um todo para a melhor entrega do trabalho na forma de trabalhar e de servir. Então, procure parceiros também, empresas que compartilham dessa visão semelhante. E outra coisa, construa relações autênticas. Então, gerar a transparência, uma honestidade. Então, seja sempre transparente e honesta nas suas interações. Isso vai construir um negócio de confiança, e você fortalece os relacionamentos. Não é algo que a pessoa vai sempre estar em dúvida. Será que ela está falando sério? Será que ela vai entregar mesmo? Então, eu gosto muito da Mateus 5:37, que diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então, não fica naquela embromation, sabe? De enrolar as pessoas. Entregue. Se você não consegue entregar, seja transparente em falar que não consegue. Ajuste, negocie, mas fale a verdade. E qual mesa você quer sentar? Né? Então, Salmos 1:6 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, que você possa buscar mesas para que você possa sentar e que possa receber conselhos, orientações confiáveis, transparentes, genuínas, né? Não apenas do outro querer ganhar, mas que seja um ganha-ganha, seja sustentável essa relação. Então, você pode escolher mesas onde você queira sentar. Eu já te convidei para sentar na minha mesa várias vezes, estar mais próxima comigo. E outra coisa, construa as relações autênticas. Então, não façam as coisas por ambição, sabe? Por egoísmo, mas façam também com humildade, de você não se sentir superior aos outros. Por isso que eu falei, sinta-se à vontade de estar ao lado de pessoas que às vezes sabem mais que você. Elas podem te dar chaves que você pode acelerar seu negócio, pode acelerar a sua carreira. Então, sirva aos outros e também seja servido. Aprenda a também receber dessa bandeja, né, de ser servido. E gere conexões relevantes, né? No mundo dos negócios,
as conexões elas são tão valiosas quanto o próprio produto ou serviço que a gente oferece. Então, ter uma rede de contatos robustas, composta de parceiros, fornecedores, mentores e outras pessoas, pode sim acelerar o nosso crescimento do nosso negócio e abrir portas e oportunidades que você nunca imaginou. E eu falo por experiência própria. E é bom para que quando a gente constrói essa rede, a gente tem uma manutenção dessas relações. Então, é manter um contato regular, é saber sobre as pessoas, porque no meu caso, a maioria das pessoas me indicam. Então, ter essa relação saudável, ter essa relação de forma genuína, realmente faz muito sentido para mim. E eu tenho crescido profissionalmente com essas relações. E é por isso que eu estou trazendo para vocês. E claro, falando em liderança, a gente aprende que uma boa estratégia de posicionamento é que nós possamos ser líderes servidoras, né? E exemplo aqui de Jesus, que ele deu o maior exemplo para a gente de liderar com humildade e servir os nossos funcionários, nossos clientes, nossos fornecedores de uma forma que a gente transmita confiança, segurança, orientação, né? Acolhimento. Então, a gente conseguir delegar também é uma capacidade de liderança que a gente consegue encorajar a nossa equipe, encorajar as pessoas que trabalham com a gente como parceiros para oferecer esse crescimento. E agora, eu gostaria de falar uma história que traz muito esse contexto do posicionamento estratégico e estar com conexões saudáveis. A história de Neemias, quem não conhece a história de Neemias, vale muito a pena ler, porque a história de Neemias, ela traz exatamente esse tipo de posicionamento e estratégico com essas conexões. Neemias, ele era um judeu exilado que servia como um copeiro do rei Artaxerxes. Copeiro, ele se servia primeiro, ele tomava primeiro a bebida, ele comia primeiro, antes do rei, para que o rei não fosse envenenado. Então, ele estava num cargo de confiança. A posição dele era uma posição de confiança. Então, lá na Pérsia, ele servia, né, como copeiro. A sua história vai demonstrar como um bom posicionamento pode resultar num grande impacto e de uma mudança muito positiva. Neemias, ele estava numa posição de influência, de conexão, de confiança. Ele soube utilizar muito bem dessa posição para obter uma autorização e também de recursos financeiros, recursos tangíveis para um grande empreendimento. Então, quando Neemias soube que Jerusalém foi devastado, que os muros foram destruídos e as condições do povo estava deplorável, que era o povo dele, e então ele pediu permissão para o rei para ir para Jerusalém e reconstruir a cidade. Então, o seu posicionamento na corte da Pérsia foi importante, foi assim, de Deus estar ali, pois permitiu para ele ter acesso direto ao rei e grandes autoridades na época, que foi possível para ele pleitear essa causa com muita eficácia. Então, a confiança e o respeito dele com o rei trouxe a Neemias essa facilitação e essa aprovação com o pedido dele. Então, ele teve um ambiente muito propício. Quando ele chegou em Jerusalém, Neemias encontrou um ambiente de desânimo, assim, e também uma resistência muito grande, interna e externa das pessoas. Porque ele chegou ali para reconstruir o muro. Imagina você vindo de outra cidade, você já nem morava mais naquela cidade, e você chega todo pronto para reconstruir aquela cidade. Então, ele percebeu as resistências e ele criou um ambiente propício para a reconstrução, para motivar o povo a organizar de forma eficiente e estratégica para construir de volta o muro. Então, Neemias, ele realizou uma avaliação estratégica no lugar das muralhas, ele foi à noite, ele foi entender qual era o trabalho, que planejamento ele precisava fazer, que plano de ação ele precisava tomar e colocar de forma com que os inimigos, né,
não viesse perturbar eles enquanto eles estavam ali fazendo a reconstrução do muro. Então ele implantou um plano de reconstrução muito detalhado. Ele dividiu o trabalho das equipes em diferentes grupos e família. Ele garantiu que todos estivessem envolvidos no sucesso daquele projeto. Não apenas ele, mas ele conseguiu influenciar o povo para que todos estivessem juntos no projeto. Então, Neemias, ele também implementou medidas de segurança para proteger os trabalhadores de ataques que também vinham de fora. E aí a gente vê conexões relevantes. Neemias, ele utilizou suas conexões da corte da Pérsia para obter cartas de apoio de outros reis, de outras autoridades, garantindo uma cooperação com os governadores da época. E aí ele trouxe suprimentos, tudo o que precisava para fazer a reconstrução daquele lugar em Jerusalém. Então ele pensou na logística, na segurança, na equipe. E além disso, Neemias, ele construiu uma aliança local, onde os líderes judeus, sacerdotes nobres de Jerusalém. Então ele enfrentou a oposição, ele também enfrentou figuras que estavam atrapalhando o seu planejamento, mas ele conseguiu neutralizar essas ameaças por meio de uma diplomacia, de uma transparência, de oração e de mobilização das pessoas em torno de um objetivo comum. Então, a história de Neemias, ela é um exemplo muito prático do que eu quis trazer aqui hoje para vocês, como posicionamento estratégico e conexões. Elas são importantes para nos levar a um nível avançado, que a gente possa crescer, possa amadurecer, mas também possa florir e frutificar. Porque não adianta nada a gente crescer e não frutificar. Não adianta nada eu crescer profissionalmente com a minha empresa e não gerar bons frutos. Qual é o legado que eu estou deixando? Então, a gente olhando para a história de Neemias, a gente vê que mesmo nas situações adversas, ele conseguiu criar um ambiente de nutrição, de positividade, onde ele conseguiu se conectar com outras pessoas que ajudaram ele nessa empreitada. Então, não era um projeto só dele. A sua empresa não é só sua, né? A sua carreira não é só sua. Então, essa história de Neemias, ele ensina a importância de estarmos bem posicionadas, tanto em termos de autoridade, quanto de relações de pessoas, né? Então, quando a gente olha para a história de Neemias, eu também aprendo a criar um ambiente que motive e que encoraja as pessoas a trabalhar em prol de um objetivo comum. Neemias, ele demonstra também que planejamento estratégico, alianças, estar em conexão com pessoas estratégicas, sentar nas mesas certas, estar com pessoas que estão ali para te impulsionar, para te encorajar, para te injetar energia e força para continuar, vai ser possível a gente superar grandes desafios e alcançar resultados muito mais sustentáveis, muito mais duradouros. Então, isso é o que eu queria trazer para vocês. Eu quero agradecer a presença de todas vocês aqui, que puderam tirar um tempo desse café da manhã aqui comigo. Espero que vocês tenham aprendido algo. Espero que tenha tido algum tipo de reflexão, que você possa colocar em prática através da sua carreira, através do seu negócio, através da sua vida. A sua vida não precisa, né? O seu legado não vai dar para ser construído sozinho. Ele precisa ter uma cadeia, uma rede de apoio para que você possa crescer. E é isso que eu tenho construído. Tenho me conectado com pessoas que também me ajudam, que me encorajam a crescer, mas não apenas crescer, a florir e a frutificar. E eu tenho cada dia mais criado oportunidades para que outras mulheres estejam num lugar, num ambiente, num solo com muito mais nutrição. Então, se você é uma dessas mulheres que tem negócio próprio, que é líder, que está à frente de alguma carreira, que você exerça uma posição de liderança nas suas relações, no seu trabalho,
permaneça aqui comigo, porque estou cada vez mais mostrando para vocês a oportunidade de estar ao lado de pessoas que também estejam com o mesmo propósito, seguindo valores e princípios, que a gente possa crescer no ambiente sustentável, que você possa crescer nas relações. Você não precisa ser uma líder sozinha, você não precisa estar sozinha neste lugar. Você pode compartilhar dos seus aprendizados e também aprender com a gente. Por isso, o Real Life Club cada dia mais está se tornando verdade, com outras professoras, com outras mentoras, onde você vai poder aprender e também compartilhar de diversos temas, desde liderança, carreira, negócios, maternidade, marca pessoal, branding, comunicação, oratória e tantas outras frentes e temáticas que vocês vão poder estar juntas no mesmo lugar, num único clube, onde nós vamos poder compartilhar e crescermos juntas. Não apenas crescer, mas florir e frutificar. Esse é o meu bom dia. Espero que você tenha uma semana abençoada. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, até a próxima.